Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos para a gente poder estudar, raciocinar juntos. Muito obrigada. Hoje nos foi pedido para conversarmos sobre perguntas do Livro dos Espíritos, falando do bem e do mal, que vão das 629 às 635. Então vamos conversar um pouco sobre o conteúdo dessas perguntas. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos lendo pergunta e resposta e vamos aqui comentando de forma que a gente possa observar esses conteúdos, né? E depois, aí quando o vídeo estiver aí com vocês, e que a gente possa ter ajudado um pouco nessa linha de raciocínio do estudo dessas perguntas. Então vamos começar pela 629, que é: que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral é uma regra do bem, de bem proceder, né? De distinguir o bem do mal. E estamos falando aqui da lei de Deus. Toda vez que a gente trilha o nosso caminho baseado nessa lei de Deus, na moral cristã, a gente estará mais seguramente, né, caminhando pela moral. Mas gostaria de trazer para vocês, então, como forma de colaboração, alguns conceitos, para a gente desenvolver aqui o raciocínio. Na visão geral, o que é moral? Né? É o conjunto de valores individuais e coletivos. Então, são valores. Moral está ligada a valores, né? E o que é a ética? Que é o conjunto de regras e preceitos de ordem que dá valor, né? Que valora a condição moral de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. Então, moral é o conjunto desses valores e a ética é a aplicação dessas regras, desses valores, né, na conduta de um indivíduo ou de um grupo. E a partir daí, né, desse conjunto de regras, nós vamos vivendo o nosso dia, o nosso cotidiano. Então, existe outra definição, que são os costumes, né, que até variam de uma condição, de uma sociedade para outra. Então, o que seriam costumes? É a prática frequente desses valores, dessas formas, desses entendimentos que a gente tem de como proceder. E o costume nos leva à formação de hábitos. E o que são hábitos? São as atitudes que tomamos quase que sem pensar. Vai habituando, você vai fazendo, você vai decidindo, você vai tomando decisão de forma que você já não para mais para pensar: isso é assim, não é assim, isso é certo, isso é errado. Então, o hábito é algo que já foi construído dentro de nós a partir da repetição diária, né, todos os dias, dessa conduta, desse valor. E o que seria, então, a moral cristã? Que é essa moral que tem a observância da lei de Deus. Aí, de novo, é o conjunto de valores individuais e coletivos, baseado no Evangelho, são os hábitos que a gente vai imprimindo, construindo dentro de nós, nesse valor na nossa conduta moral, totalmente baseado na moral cristã, no Evangelho de Jesus. Então, essa repetição, esse esforço diário de melhorar a nossa moral, que é esse conjunto de valor individual,
construindo os nossos hábitos diários, né? Nessa repetição de valores, na construção dessa ética de conduta, desse conjunto de regras que a gente vai dando valor de forma individual para que a gente possa ter esse bem proceder, tornando-se uma sequência de valores ao encontro da paz de consciência, né? Então, os poderes que nós vamos concentrando em nós, construídos diariamente, são originários da nossa honestidade, da nossa dignidade, do esforço, do olhar, de compreensão, do amor que a gente quer desenvolver pelas pessoas, e essa luta é diária, nessa construção do nosso bem proceder diariamente, até que se torne esse hábito, né? E a gente já tome a atitude, a decisão, o pensar, o sentir, o olhar para a situação ao nosso redor pelos prismas do Evangelho. Que a gente se habitue rapidamente, o mais rápido possível, para que a nossa moral seja essa, cristã, né? 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, como que a gente sabe o que é certo ou o outro que é errado, né? O que é bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, né? Conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei. E o mal é exatamente o contrário. É infringir essa lei de Deus, essa conduta da moral cristã. A gente faz ao contrário quando a gente faz o mal, e o bem é quando a gente faz a observância dessas leis. Mas como que eu posso, quais ferramentas eu posso adquirir de forma individual para que eu possa distinguir o bem do mal, né? Como que eu posso fazer isso? E aí vem uma fala muito importante no conhecimento da doutrina espírita, que a gente muito conversa, que é o conhecimento versus a moral, as duas asas da evolução, né? Do progredir individual. O conhecimento e a moral. E hoje em dia a gente tem bastante conhecimento de várias áreas. E já possuímos bastante conhecimento também de comportamento humano, religioso, filosófico. E nós também sabemos que no conhecimento, quando a gente adquire o conhecimento, ele é o primeiro passo para essa evolução moral, para esse caminhar na conduta cristã, para a gente ser melhor, sermos seres humanos melhores. Então, o conhecimento, né, é o primeiro passo para que eu possa observar um fato, uma situação ou a mim mesmo e entender que ali, aquele valor, aquela conduta, aquela opinião, ao que está exposto, ou a minha própria a decisão diária que me causa dor, que me causa prejuízo, que causa confusão, que causa prejuízos de relacionamento, a partir do conhecimento de mim e dos conteúdos que hoje já estão disponíveis, inclusive principalmente para nós da doutrina espírita, já pode ser essa base, esse permear da minha avaliação, da minha observação da própria conduta. Não pode dar certo algo que tem origem equivocada. Então, se está causando dor, se está causando prejuízos, está contrário à lei de Deus. Não é? Então, a partir do conhecimento, da busca do conhecimento, é que vou aumentando as minhas possibilidades de distinguir o bem do mal. Então, essas leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Nós sabemos lá dentro do nosso coração o que é certo e o que é errado. E o nosso esforço enquanto criaturas, enquanto evolução, é que a gente possa despertar em nós, trazer esse conhecimento que já está na nossa consciência, no nosso coração, para o nosso pensar e para o nosso proceder. Então, estudar, ir em busca
do conteúdo que possa nos nortear a conduta e o esforço para fazer isso acontecer, que foi o que a gente conversou sobre os conceitos anteriores. A gente vai transformar em hábitos, a gente precisa transformar os hábitos, mas isso a partir de um esforço, de uma tarefa, de um cumprimento de uma tarefa diária. Né? 631. Tem meios o homem de distinguir por si o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro e tantos outros atributos do Espírito que Deus nos deu. Né? Inclusive, não só a inteligência, mas o raciocínio, o livre-arbítrio e a vontade. Porque, como a gente vê na resposta, não basta a gente crer, né? Mas se a gente quer realmente saber o que é essa lei, como que ela se desenvolve, né? Tudo que ela é capaz de produzir, quais efeitos elas causam, o empenho que eu tenho em fazer ela acontecer. Então, os atributos do espírito, inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, vontade, consciência, todas essas ferramentas que Deus nos deu, seremos capazes, sim, de distinguir, porque como essa lei de Deus está cravada na nossa consciência, e ela é despertável em nós a partir desse movimento do querer. Né? Então, Deus, ele sempre nos deu condição de fazer essa distinção, não só em nós, como fornecendo ao mundo, né, o conhecimento. Todas as épocas que, desde lá, de Ur, né, desde lá atrás, do patriarca, que ele vem se esforçando para nos dar o conhecimento dessa conduta, dessa lei, desta forma. Né? Então, o Evangelho de Jesus, com certeza, é esse guia seguro para todos nós, né? Para que a gente possa decidir, ver que conceito como é que eu posso fazer isso e prejudicar pessoas, como é que essa conduta, esse meu pensamento, esse meu valor me prejudica. Então, pela ação do Evangelho na nossa mente, né, nessa entrada de conhecimento, ele vai clareando o nosso olhar, né, para as coisas, para as situações, para os valores, para o movimento e principalmente para nós mesmos. Né? A gente ser inteligente é usar dessa possibilidade que Deus nos deu de concluir, de inferir, de adquirir novos conhecimentos. Então, a partir desse querer, do exercício de vontade e do esforço, e com a aquisição do conhecimento, do conteúdo, usando dos atributos que temos sim condição de distinguir, né, de saber o que é de acordo com a lei de Deus e o que não é de acordo com a lei de Deus. Então, temos sim condição de distinguir. E Kardec, então, continua. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Quer dizer, a gente pode se enganar. Eu estou fazendo bem? Não. Eu estou fazendo mal. Então, eu achei que estava fazendo bem. Não, mas estou fazendo mal? Resposta. Jesus disse, vede o que querias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, olha bem, se eu não sei se uma conduta que eu vou fazer está certa ou está errada, né? Como é possível distinguir isso? Como? Se fosse para mim, né? Se fosse para mim, eu gostaria que fosse assim? Essa é a pergunta, né? E a gente vai entender que não gostaríamos ou que gostaríamos, né? Agora, tem um conceito aqui que eu acho muito legal que a gente possa conversar, chamado ignorância. Ignorar mesmo, ignorância de ignorar. Como é que eu posso raciocinar ou entender que o que eu posso fazer para o outro serve de medida para mim, se eu ignoro, se eu não tenho conhecimento da melhor conduta? Então,
combater a ignorância é fundamental para que os nossos parâmetros possam se ampliar nos momentos de decisão. E como é que eu vou combater a ignorância? Com o estudo. Então, o estudo, o conhecimento, ele liberta dessa ignorância do não conhecer e favorece a criatura, cada um de nós, no discernir, que é algo que a gente precisa adquirir. Que é discernir é o esforço de acertar. Eu olho uma situação, ou algo, fato, ou a minha conduta, ou o meu pensar, o meu sentir, e paro para pensar. Por que causa? Por que não causa? Por que senti dor? Por que fico doente? Por que o outro está magoado comigo? Esse é o discernir, ele vem desse esforço da gente querer acertar. E não há como ir em busca do acerto se não for pela avaliação. E para termos modelos, né, bases de avaliação, é preciso ter conhecimento. Então, a mente, né, ela mergulha no estudo, no conhecimento, e ela vai ampliando os seus horizontes, as suas possibilidades, as suas ferramentas em nós mesmos. Então, a gente precisa aprender a discernir, olhar uma situação, analisar e ver. E se eu fizer assim, que resultado teria? Mas esse conhecimento, essa conduta não está correta, pode causar dor ou prejuízo. Então, isso seria discernir, que a gente está precisando olhar com calma, serenidade, para que a gente não se engane, né? E não vamos nos enganar se aplicarmos essa medida. O que é bom para mim é bom para os outros. O que eu não quero que aconteça a mim, não quero e não posso, né, proporcionar isso a ninguém. Isso é discernimento. E, com certeza, precisamos combater a ignorância adquirindo conteúdo, estudo. 633, vamos lá. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quer dizer, nós temos uma forma de viver, né, de caminhar na nossa vida de forma segura, para que a gente não erre, para que a gente tenha esse modelo, essa distinção no melhor caminho, né? Então, vamos lá. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Quando a gente, né, quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança na natureza. Então, olha bem, se a gente escutasse a nossa consciência, dizer, não faz assim, não faz assado, não pode fazer assim, ou usasse dessa medida que estudamos antes, nossa, como é que eu posso fazer pelo outro o que eu não gostaria que fizesse comigo? Usar de discernimento, muitos problemas e muitas dores seriam evitadas. Então, qual é a medida ou qual é o limite que Deus nos dá, né? O excesso, né? Como é que a gente se excede em tudo que a gente faz? Quando a gente começa a causar prejuízos e dores e aflições. Então, o mal ou o bem que fazemos a nós mesmos ou aos outros está nessa medida do discernimento de dizer, olha, como é que eu posso fazer isso para outra pessoa? Se fosse comigo, eu me sentiria chateado, eu ficaria triste, eu ficaria doente. Então, existe, sim, um limite, uma amostragem. Deus nos dá esse guia do melhor proceder, esse guia seguro, né,
das nossas conduções ou das nossas decisões a partir da observação do resultado. Então, tudo também vai depender da maturidade espiritual daquela pessoa em usar a sua inteligência e seu raciocínio para avaliar a situação que está. Então, me chega uma proposta, por exemplo, olha, você vai ganhar alguma coisa aqui se você passar a outra na frente e tal, e eu vou falar, poxa, se fosse eu a estar na fila precisando eu faria isso comigo mesma? Não. Então, a gente já tem esse guia seguro. Né? Se pudéssemos observar a nós mesmos e todo o trabalho da nossa, da exigência do trabalho da nossa melhoria, né? O que precisa ser feito de forma correta, se o discernimento associado ao conhecimento, nós temos sim um guia seguro. É a medida do melhor proceder, e se fosse eu, a mim prejudicaria, eu faria. Então temos sim, porque quando a gente se excede, ou seja, quando fazemos errado e não levamos em consideração as outras pessoas e nos é claro sim que aquilo não está certo, a partir dessa vivência, desse conhecimento, a gente é punido pelo sofrimento. Então, precisamos levar de nós mesmos essa medida, né? Porque a gente precisa do excesso. Será que você precisa mesmo? Será que aquilo é importante mesmo? Será que o valor que você está dando ao fato ou à situação é realmente desse jeito? Então, essa maturidade espiritual da gente analisar o que é realmente importante, o que realmente tem valor para cada um de nós na nossa conduta diária. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Quer dizer, por que o mal existe, né? Por que ele está aí, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, o livre-arbítrio, né? Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Este porquê se une ao corpo. Então, nesse processo da reencarnação, quando a gente vem para os nossos planejamentos com o objetivo de progredir, também vemos com o objetivo de ter experiência, de conhecer, né, a nossa realidade ou as situações. Então, os espíritos, eles foram criados simples e ignorantes. E a partir do exercício dos atributos, né, do livre-arbítrio, da vontade, foram desenvolvendo inteligência e raciocínio. Mas sempre guardamos na nossa consciência, né, ali, essa lei de Deus, que Deus nos criou e colocou essa semente lá. Então, conhecer a nós mesmos, as nossas possibilidades, se empenhar na aquisição desses conhecimentos da doutrina, do evangelho, como base, como formas, né, de conduzir a nossa vida, vai nos dando chance de melhorarmos essa nossa distinção das coisas certas das coisas erradas, né? Então, temos o mal não foi Deus que criou, a gente sabe, mas é resultado da nossa decisão. E não existe melhores condições para libertar a alma do que conhecer a força que nós temos e usar. E às vezes somos chamados, né, a distinguir a adquirir esse conhecimento na nossa vida. Então, as situações difíceis, elas se apresentam como forma de aprendizado, não só para nós em nossa vida, mas no nosso redor, né?
a observância da nossa realidade, do que está ao nosso redor. E como que a gente vai se conduzir diante do mal que se apresenta na nossa vida, né? Ou somos até vítimas deles, desse mal que nos causa. Mas como é que a gente iria saber qual era a melhor conduta, né? Se a gente foi criado simples e ignorante e viemos vivendo a nossa vida. Aquele que optou, ou que utilizou, ou que despertou mais rapidamente em si mesmo, através do esforço e do conhecimento, as leis de Deus na sua consciência, arquivaram experiências primeiro, aprenderam mais rápido. Aqueles que insistem, porque rapidamente a gente pode perceber que uma conduta não dá bom resultado, mas a gente repete essa conduta, a gente insiste nela e nos negamos a entender que aquele não é o melhor caminho ou não é a melhor decisão. E aí a gente prolonga, na verdade, esse mal e essa dor. E a gente nem poderia mais fazer isso, né? Mas a gente insiste porque ou gosta, ou é uma opção mesmo de vida, de sentimento. Mas nós temos todas as condições de entender o que não dá mais certo, o que não é bom. A gente já o possui. E esse aprendizado de que tudo que sobe desce e corpos duros, a gente também já tem. Né? Nós já temos essa vivência. Nós já temos esse valor. Resta saber por que a gente insiste e quais são as propostas pessoais de mudar, para que a gente possa realmente libertar a nossa alma através do conhecimento que já temos e da força de vontade que nós já somos capazes de imprimir à nossa vida e ao nosso ritmo diário, se a gente assim o quiser, para transformar-nos para melhor e, consequentemente, a nossa sociedade ao nosso redor. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades, que não são idênticas para todos os homens. Pode inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme, né? Então, há diferenças na organização social, né? Então, são posições sociais que essas posições sociais trazem necessidades diferentes. Resposta. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, tem aqui o comentário do Kardec que diz: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una, né, quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, as posições sociais em que nós nascemos, nos nossos projetos reencarnatórios, vão dando oportunidade de vivência e, às vezes, de reaprendizado na sociedade, na realidade que somos inseridos. Então, essas diferentes posições sociais não significa que a lei de Deus trocou, ela mudou, não, pelo contrário, essa lei é imutável, as leis de Deus são imutáveis, inclusive a lei de causa e efeito, ela é uma lei imutável. E quando a gente observa essas diferenças sociais, né, que existiram sempre, em todos os tempos, a força até é necessário para que a gente conheça, né, as realidades, aprenda, experiencie, vivencie, transforme-se, reeduque-se, como esse ato pedagógico de conhecer novas condições. Porque quando a gente nasce numa condição social mais favorável, a gente tem algumas coisas para aprender, não é? Enquanto espírito. Então, nós vamos aprender, se temos dinheiro, o valor do dinheiro, como usar o dinheiro,
né, a luta para que não haja o desvio de caráter. Quando a gente quando nascemos em situação social mais desfavorável, a luta do trabalho, a humildade. Então, e essa é a conduta também da decisão coletiva, né? Do progresso coletivo. Então, quando uma coletividade ou um governo toma uma decisão, ou nós, enquanto sociedade, que aumente essa distância social, por exemplo, uma fome, tem uns que abarcam mais e não dividem com que abarcam menos, e aí os resultados dessa conduta vai aparecendo, nós somos obrigados a rever. Então, se não houvesse essas diferentes posições sociais em que a gente está inserido, não reconheceríamos muitas vezes a necessidade da mudança ou não teríamos espaço para aprender novas experiências, desenvolver novos aprendizados, né? Então, são oportunidades reencarnatórias, muitas vezes, que visam essa nossa nova conduta, né? Rever as nossas condutas e os nossos valores, inclusive morais, né? Então, a gente caminha para o final, e eu gostaria de agradecer mais uma vez, mas gostaria de encerrar com uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz assim: há muita gente preocupada com o mal que os outros lhes possam fazer. Transferem para o próximo a responsabilidade de seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Deambulam por caminhos de maldades e acusações. Com tal conduta, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam desazizados, quer dizer, translocados, né? O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. Então, que a gente possa se observar, rever as nossas condutas morais, éticas, hábitos em nós, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso proceder, na nossa escolha, no nosso valor, onde que está o nosso olhar do discernimento, aonde que está o foco da minha preferência, que necessidades alimento em mim, e que a gente possa ser, na verdade, não esse ser pernicioso, mas o contrário, né? Aquele que chega com luz, com estudo, com esclarecimento, com contribuição para uma sociedade melhor, que eu tenho certeza que é o que todos nós muito queremos, né? Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Abraço a todos.